Cara, isso aqui que eu vou te falar vai parecer bizarro, mas quanto mais você mente pra Deus, mais ele te recompensa. É isso aí. E eu confesso, mas eu já vou te explicar, calma aí. E fica comigo até o final que tu vai entender isso daqui, e isso daqui pode salvar a tua vida, mudar a tua vida, se você entender, compreender, tá? E eu confesso que eu demorei muito tempo pra entender essa chave aqui. Mas quando eu entendi, eu demorei 27 anos pra falar a verdade. Mas para pensar um pouquinho, cara, como é que a maioria das pessoas ora? E isso casa com a ciência e com a física, tá? Meu, Jesus ele era um físico quântico, tá? Olha só, como é que as pessoas oram? A maioria das pessoas, elas chegam pra Deus e dizem assim: Pai, me dá dinheiro, me dá aquilo, perdoa os meus pecados, eu sou um pecador miserável, eu não sou nada. Meu, cara, as pessoas entram em oração carregadas de culpa. Me tira daqui, me dá isso, ou seja, pura necessidade. O problema é que essas pessoas, ela entra na presença de Deus ou do universo, como você preferir chamar, vácuo quântico, na física quântica, né? Não como um filho amado, mas como um mendigo espiritual. E me diz, o que você espera receber do universo agindo dessa forma? Por quê? Porque, olha só, na Bíblia, em Oséias 4,6, está escrito assim: Meu povo padece porque lhe falta o conhecimento. A maioria dos cristãos hoje, as pessoas que se dizem que seguem a Deus, elas estão presas em dogmas religiosos, elas não são estudiosas, cara. E, meu, qual que é um dos princípios dos judeus, por exemplo, é que eles têm que estudar. Eles têm que, em qualquer lugar que eles chegam, eles prosperam. Por quê? Porque eles são pessoas estudiosas, esforçadas. Quando os judeus chegaram lá em Nova York, por exemplo, os primeiros começaram vendendo roupa, né, tecido. Os filhos deles já foram advogados e médicos, e aí eles foram crescendo. Sempre são pessoas estudiosas, cara. Oséias 4,6, meu povo padece porque lhe falta o conhecimento. A pessoa, cara, ela não sabe porque ela não estuda, mas existe algumas leis no universo, são leis que regem o universo. Digamos que Deus, ele queria delegar esse serviço, então ele colocou leis imutáveis. Então, como é que você quer que as coisas aconteçam na sua vida se você não segue as próprias leis divinas, digamos assim? Quer ver uma lei com palavras científicas? Terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação de sentido contrário de mesma intensidade. Calma que você já vai entender. Ela não sabe que em volta do corpo dela existe um campo eletromagnético. E esse campo eletro emite, magnético atrai. Tudo que vai, volta, no dito popular. Outras passagens da Bíblia que também falam a mesma coisa, só que em sentidos, em contextos diferentes, mas está falando dessa mesma lei universal. Calma que você já vai entender. Não julgueis para não seres julgados, ou seja, tudo que vai, volta. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Foi quando Pedro, se eu não me engano, queria arrancar a orelha do cara lá que queria levar Jesus. E aí Jesus falou pra ele: não, Pedro, não faça isso, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tá falando dessa lei universal, cara. Que a pessoa, ela entra, ou ela começa orando com um sentimento de falta, um sentimento de carência. E tu acha que o universo, Deus vai responder de qual forma? Deus não entende tuas palavras, cara. Ele entende teu estado emocional. É o que tu sente que volta pra ti. Entende? Poxa, cara, tu tem... Meu Deus. Só que isso daqui, pra você entender isso daqui, você vai ter que largar de mão algumas crenças dos dogmas religiosos de lixo que colocaram na sua cabeça, da reprogramação mental que fizeram, da lavagem cerebral que fizeram na sua cabeça. Tá? Mas isso daqui é física, isso daqui é ciência, isso daqui é espiritualidade, é religião, cara. Então, me diz, o eletromagnético, né? Tudo que vai e volta. Então me diz, que pai se alegra em ver o próprio filho se chamando de lixo? E o que tu acha que vai voltar pra ti, cara? Mais dessa merda, entendeu? Que pai olha pro filho dizendo: eu não sou nada, eu sou um coitado, e pensa: nossa, agora sim ele entendeu tudo. Meu Deus, cara. Meu Deus, isso não é humildade, isso é uma identidade ferida usando uma roupa espiritual, entende? Você é um mendigo espiritual, velho, caralho. Meu, é o seguinte, a verdade é que a oração de poder, ela parece uma mentira. Eu vou te provar isso agora, quer ver? E o próprio Jesus já te disse isso. Ele te disse isso quando ele falou isso daqui, ó. Tudo o que vocês pedirem em oração, crendo que já receberam, vocês receberão.
Ou seja, o que ele estava dizendo, no fundo, era uma mentira, que você já tem e você vai receber. Então é uma espécie de mentira, né? Entre aspas, digamos assim, cara. Caralho. Muda o seu discurso. Chega pra Deus e fala, pai, obrigado. Essa é a oração verdadeira. É o agradecimento. É só isso. Mas é um agradecimento disfarçado. É uma espécie de mentira, mas essa é a oração. Tu tem que sentir como se já fosse, como se tu já recebeu isso, entende? Pai, obrigado pelo carro. Pai, obrigado pelo relacionamento. Pai, obrigado pela casa. Pai, obrigado pela vida que eu sempre sonhei. Muito obrigado. Porque que pai, vendo a alegria e a gratidão do filho, já não começa a providenciar aquilo na mesma hora? E é exatamente isso que acontece. Você agradece, você finge, digamos assim, você acredita que aquilo já é real e você emite isso para o universo, essa frequência. Você entra, você acessa essa frequência e o universo, como se fosse um garçom, anota o seu pedido e vai trazer para ti isso. Entende? Pensa sobre isso, começa a aplicar essa mentira, entre aspas, na sua vida, com Deus e veja tudo mudar da água pro vinho, cara. Se esse vídeo fez sentido pra você, já deixa o like, se inscreva no canal pra não perder os próximos insights, tá bom? E compartilha com quem precisa entender isso. E se você não entendeu de primeira, segue o canal porque tudo vai fazer sentido, cara. Tá? Eu tô desvendando, trazendo luz pra escuridão aqui pra você. É isso aí, tamo junto.